Pois é, e sol, e calor, e a gente aqui no Nem fale. Nem fale, que delícia. Então, vamos começar? Vamos convidar aqui, vou mandar para algumas pessoas aqui, para ver se o Também eu pessoal... espero, não tem problema. Oi? Eu espero, não tem problema se arrumar Vamos aqui. mandar aqui pro pessoal, porque o pessoal saber que a gente está Será que o aqui, meu né? áudio tá legal aqui? Oi? Será que o meu áudio tá bom? Tá, eu tô te ouvindo bem. Vamos ver se entra mais alguém aqui. Deixa eu encaminhar aqui, peraí. Deixa eu ver. É interessante que parece que não deixa colocar filtro, né? Não, acho que vai deixar agora. Não, quando é ao vivo do Instagram, ele não deixa colocar filtro. Ah, Tem. deixou, ó. Coloquei o meu filtro aqui, ó. Ah, o seu deu, o meu aqui não deu muito certo. Não deu? Deixa eu ver aqui. Acho que você consegue, sim. Deixa eu ver aqui para mandar para mais pessoas. Acho que deu. Meu Deus, esse não. Ok. Eu acho que Você sabe que eu tenho uns engraçados que eu acho que é o máximo, né? Tem uns bem engraçados, né? sim, sabe que a minha filha que gosta de ficar brincando no Instagram e por causa dos filtros, eu não sei mexer muito bem nessas coisas, mas ela, em compensação, o que você pedir para ela colocar, ela coloca. Impressionante essa geração dela. Mas você sabe que, Cili, quando você começar a mexer no Instagram, uma coisa você vai observar, que ele é mais fácil de mexer do que o Facebook. Eu prefiro mil vezes mexer com o Instagram hoje do que com o Facebook, sabe? Porque eu acho que ele é mais fácil mesmo, né? Bem mais Sabe que isso é tranquilo. uma Bom, tendência, tá né? nós duas aqui. Deixa eu ver uma coisa. É... Deixa eu... Será que você consegue? Você mandou o convite para mais alguém aí? Eu mandei os links todos no WhatsApp, porque por aqui só aparece as pessoas que você convidou. Como fui eu que abri a live, eu não consigo, acho que, mandar para outras pessoas. Eu só posso mandar até três, eu acho. Ah, tá. Eu estou Vendo encaminhando isso, então aqui. eu só posso ver as pessoas que você adicionou. No caso, foram quatro que eu acho que você mandou o convite, né? Eles Né? estão aí? Uhum, daí aparece para mim que tem quatro ou cinco. E aí aparece para as pessoas online no Instagram do Pilares, eu acho que é isso. Ah, legal. É que para mim está aparecendo Pessoa, aqui. Para mim tá... igual quando a gente faz na rádio, para a gente poder ver a interação que está tendo online, a gente tem que compartilhar e daí começa a aparecer a interação. Às vezes tem, né, um E tempo. amanhã vai ser pelo Instagram mesmo? Você vai fazer ou pelo Zoom? Você vai fazer? Então, aí amanhã eu acho que a gente vai fazer pelo Zoom, né? Que daí a Ah, gente deixa legal. gravado e depois a plataforma da rádio coloca também no YouTube, né? Porque Ah, fica legal. disponível na TV web e fica disponível também na playlist, né? Tem stories Legal. depois amanhã, né? Beleza. Gravadinho. O de hoje também eu baixei um aplicativo aqui no computador que ele grava. Então depois a gente pode jogar no Facebook e pode colocar também em outras plataformas, inclusive Mas fazer aqui dá para gravar também no Instagram, sabe? legal. Dá para gravar também. Você que está, né, com a live, é só na hora que finalizar ele vai aparecer publicar no IGTV, daí você coloca aqui sim, e aí ele grava. Igual tá bom. O Zoom É, faz. Entendi. legal. Mas me conte, eu fiquei bem animada, adorei esse convite, né? Né, falar um pouquinho dessa parte aí de trabalho sistêmico na educação, né? Não sou pedagoga, né? Você é pedagoga, mas conforme eu te falei, é algo muito bacana. Eu gosto de trabalhar assim também com crianças, né? E não só na questão da constelação, mas eu digo porque a constelação ela tem uma base muito forte da PNL, né? Que eu tenho a formação de PNL. E para mim é PNL pura, né? E eu acho que a PNL ela devia ser aplicada desde a primeira infância. Eu acho que ia resolver tanta coisa, né?
como a gente estava falando, né? Essa coisa do emocional, de se conhecer, de querer ser igual ao Excel, como me descobri desde pequenininha, que é essencial, de fato, é Aham, essencial. legal. E Você está me ouvindo bem, apesar do vento aqui? ontem Tá. estava muito complicado, mas hoje tá beleza. Ah, legal. É, porque por causa do venta muito aqui. Mas então, beleza, pode começar, então. Então, explica primeiro, né, um pouquinho para a gente sobre o que é a constelação sistêmica, né? Quem é você, a nossa convidada especial, que vai estar na rádio e na TV, né? A gente até duplicou o tema, achei que é bem interessante, porque, como eu falei para você, Tô te nessa ouvindo época bem baixinho. Tô te ouvindo bem bem baixinho. baixinha, É, para você melhorou? melhorou, aham. Então, a gente pensou em até duplicar essas reportagens, entrevistas, né? Porque, como eu te falei, a época do Covid, ela tem deixado tanto os educadores quanto os alunos, no geral, isso desde a educação infantil, né, com uma grande carga emocional. E os pais também. Então, é uma forma da gente trazer isso, a constelação, meio auxiliar, né? Previsão é que vai demorar uns 4 anos para que a gente consiga recuperar toda essa carga emocional, né, que o Covid Quantos anos? pelo menos uns 4. Pelo Quatro. menos uns 4. Isso na educação, né? Estou trabalhando recentemente com educação física. Pelo menos uns 4 anos para que o Tá, aluno ficou consiga baixo de superar. novo. Ficou baixo de novo o teu som, tá? Deixa eu ver, eu acho que é por causa da conexão. Não, agora melhorou. Se mexeu aí, melhorou. Melhorou? Aham, melhorou. Deixa eu sair aqui mais pertinho, acho que daí funciona melhor. Tá. Tá melhor? Aham, tô ouvindo, aham. Então, explica pra gente um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre o que é a constelação, né? Para que as pessoas estão assistindo vai entendam, porque na verdade esse é um tema ainda muito necessário, ele ainda é muito desconhecido, né? A gente fala de constelação e as pessoas acabam confundindo muitas coisas. Sim. Então, eu, né, conforme já falei, eu não sou, né, da área, não sou psicóloga, né, a minha formação é da área de administração, eu trabalhei durante muitos anos na área comercial, né, e, assim, pelo processo de desenvolvimento que eu fui buscar de autoconhecimento para mim, né, na empresa na qual eu trabalhava, eu fui buscar várias coisas para me autoconhecer. E eu passei por um processo de coach com a Dani, e a Dani, ela era uma pessoa que ela não utilizava só ferramentas de coach, né? Ela utilizava muitas ferramentas, era o coach, a PNL, ela utilizava a constelação, né? Tanto a familiar quanto a empresarial, para poder fazer os diagnósticos e realmente que é o que me despertou até para eu também seguir esse caminho, né? E aí, quando eu comecei lá, eu comecei o quê? Comecei pela PNL, fazendo uma formação da PNL para Fitness, me apaixonei já desde o primeiro momento, já queria aplicar em todo mundo, e aí, por orientação da Dani, eu fiz acho que em 2017, 16, 17, já nem tenho mais noção do tempo, acho que foi 2017 que eu fiz. E aí, por orientação dela, como eu queria aplicar, eu já comecei. Ela falou: Lu, comece a atender pessoas, você tem perfil para isso, comece a atender. E aí eu comecei a atender pessoas gratuitamente. E é incrível que desde aquele dia, onde eu atendi aquela primeira pessoa, eu falei: gente, como é que eu vou atender essa pessoa? O que, que eu vou falar? O que, que eu vou fazer? Eu falei: gente, eu vou ter que fazer uma anamnese, vou ter que fazer um diagnóstico, mas como que eu vou fazer, né? Imagina, uma pessoa que eu era tinha uma vida bem louca, assim, era workaholic, só pensava em trabalhar, né? E aí, eu sei que quando eu atendi aquela primeira pessoa, eu senti algo assim, que foi de pés na cabeça. Eu falei: cara, eu não sei para fazer isso. E aí, eu continuei nos cursos, né? Atendi algumas pessoas ali, aí continuei fazendo a minha formação, né? Falei: gente, é isso que eu quero mesmo, buscar mais conhecimento para trabalhar com pessoas, né? Porque tinha feito para mim muito bem, né? Eu era uma pessoa
extremamente ansiosa, acelerada ainda estou, né? Mas eu era assim, muito intolerante também, tá? E aí isso veio me trazer assim, uma percepção do mundo, né? Que o problema não está no outro, o problema está no gente, que cada um tem um ponto de vista diferente. E isso assim, eu falei, gente, se eu conseguir, outras pessoas também têm que ter acesso a isso. Aí eu continuei, fiz a minha formação de Master no PNL, aí eu fiz uma formação de coach pelo IDC, aí fui fazer curso de hipnose, fiz curso também de constelação familiar e da empresarial, né? E simplesmente me joguei, né? Me joguei nesse mercado, porque eu acabei sendo mandada embora de uma empresa na qual eu estava já há quase 10 anos, e aqui eu já estava nesse preparo, já estava atendendo algumas pessoas. Falei, bom, acho que agora é hora de seguir carreira solo. Mas nesse meio tempo, consegui uma proposta, fui para Ponta Grossa trabalhar, né? Consegui ficar 9 meses lá, pedi minha conta, né? Falei, gente, eu vou seguir por esse caminho da terapia. Porque, assim, é algo inexplicável, né? Porque você trabalha realmente aquilo com amor mesmo, né? E aí, desde 2018, eu comecei a me dedicar mais assim, a divulgar meu trabalho e realmente praticar as ferramentas que eu tenho, né? Eu costumo dizer hoje para os meus clientes eles vêm muito por indicação, eu costumo dizer assim, que é complicado explicar como funciona o trabalho envolvendo toda essa terapia integrativa, terapia holística, né? Porque não existe uma receita, né? Uma receita, vamos dizer assim, você faz assim, assado e está pronto. Não. Eu, por exemplo, eu procuro olhar para o meu cliente, né? E entender qual é a dor dele. E aí eu faço muito diagnóstico sistêmico. Esse eu acho que em toda a área da minha vida hoje, igual a gente fala, né? Até nas conversas com os amigos, família, ou qualquer lugar que você está fazendo. Você automaticamente está fazendo sempre um diagnóstico sistêmico, né? E com o diagnóstico sistêmico, que eu acho que é legal, que entra bastante assim para a pedagogia, é onde você vai entender o porquê de qualquer desequilíbrio que o ser humano tem, né? E isso pode ser em várias áreas, assim, né? Tipo uma obesidade, uma disfunção quando a pessoa gosta de comprar muito, né? Ou um problema realmente de ansiedade, ou um problema de depressão, ou ansiedade e depressão juntos, né? Tudo isso, né, nós, seres humanos, fazemos para quê? Para compensar algo, né? E o que eu achei mágico da constelação, né, que foi o Bert Hellinger que desenvolveu essa técnica maravilhosa, né, é que ela realmente, né, terapia sistêmica familiar, né, não é que está relacionada com a família, mas sistêmica. Cara, somos todos um, né, estamos todos conectados. Né? Olha momento para dizer isso, igual o que está acontecendo agora com a pandemia. Olha como a gente está conectado. A ação do outro provoca. Isso diz assim da terapia sistêmica familiar é porque a maioria dos traumas podem ser causados no berço familiar ou é uma família como um todo? Tá, só repete para mim, fala um pouquinho mais alto do que por baixo enquanto Quando se diz em terapia sistêmica familiar, a gente está falando da família, né, o berço, da onde podem surgir os traumas, ou a gente fala na família como um todo, família no sentido de constelação mesmo, no sentido mais amplo da coisa? Então, fala na família como um todo, né? E, inclusive, quando fazia os grupos de constelação presencial, né? Eu lembro que tinham várias perguntas, várias dúvidas, que aí eu já abria geralmente a constelação, né? O campo ali para explicar sobre a dinâmica da constelação, e eu falava o seguinte: tem um pessoal batendo aqui perto, tá?
eu falava assim, gente, não quer dizer, então quer dizer que é tudo problema da minha família, né? Um processo familiar, eu tenho que fazer tudo problema, é minha família. Não, aí já muda, muito pelo contrário, é graças à sua família. A constelação, ela vem trazer algo que eu acho tão lindo, que é um resgate de valores, sabe? Que é assim, você olhar para o teu pai e para tua mãe, valorizando eles como eles são, que são os certos para você, né? Que eles são os grandes e que eles te deram o mais importante, que é a vida. As mamadas, trocadas de fraldas e tudo a mais que a gente recebeu, isso foi bônus. E cada um recebe conforme seu meio, né, o lugar, a família que você nasce. Isso não quer dizer porque um recebe de mais, um recebe de menos, que um é mais ou menos, não. A gente vem com a família certa, com os irmãos certos, com os avós certos, né, dos avós certos. Para quê? Para poder evoluir. Eu costumo dizer que independente da crença de qualquer pessoa, né, eu sou batizada católica por honra minha mãe e meu pai, fui já coroinha, já coronei retiro. Mas eu decidi há mais de 10 anos a virar espiritualista. O que é o espiritualista, né? Não existe o certo e errado. Não tem como eu falar que a minha religião é certa ou errada. Então, assim, eu acho que tudo integra. Que a constelação fala é o integrar. A gente tem que integrar e pegar aquilo que serve para mim, aquilo que não serve, gente. De gratidão. É isso, olhar o Oi? mundo com gratidão. Então a constelação vem trazer um olhar de gratidão, é isso? Um olhar de gratidão, um olhar de reconhecimento, um olhar de pertencimento, sabe? Um olhar de respeitar quem veio antes da hierarquia e o equilíbrio entre o dar e o receber nessa vida. A gente Sabe dá. que isso eu acho que é um problema que tem atingido todas as pessoas que se encontram agora no lockdown, né? A gente perdeu um pouco desse pertencimento, desse lugar no lar. A gente tem com a rotina, então a gente sai de casa todo dia, a gente cresce no trabalho, a gente, né, a maioria das pessoas tem um estudo continuado, a gente sempre tem que estudar. Quando a gente chega em casa, a gente não se dá conta disso, porque a rotina toma preenche esse vazio que a gente tem. Não tem o tempo de se encontrar. E eu acho que agora as pessoas pararam para pensar na vida, né? Para pensar, meu Deus, o que é que eu estou fazendo? E mais, e mais. A gente atende alguns alunos que já relataram, né, que num espaço de casa tão grande, com a família toda em casa, mas as pessoas se sentem sozinhas, né? É isso, Sozinha. não saber onde você pertence. Às vezes você ocupa um lugar que tem 4, 5 ou 6 ou mais pessoas morando e você não sabe nada sobre aquela pessoa, né? É a sua mãe, é o seu pai, é o seu irmão, às vezes até o marido, o filho, mas você já não se conhece mais, não se reconhece mais. As pessoas, elas perderam essa parte do pertencimento, do se conhecer, e acho que criam um bloqueio para não conhecer também o próximo, né? Quando a gente fala nessa integração, é possível que a constelação consiga auxiliar nisso, não? É com a gratidão e não só isso, é realmente a gente aceitar aquilo que a gente tem e entender o seguinte, que hoje a gente tem a tecnologia, olha que maravilha, né? A gente está com uma distância enorme, mas a gente está podendo falar aqui sobre um tema maravilhoso. A tecnologia ajuda, mas ela também atrapalha. Porque tem muita, assim, o ser humano já tem aquela questão ou de uma ansiedade excessiva, que ele quer controlar o futuro, quer controlar aquilo que não aconteceu, então ele não fica no momento presente, né, presente no presente, ou então ele está remoendo uma dor do passado, que é a depressão, né, e aí ele fica remoendo ali com o chicotinho toda hora. Toda vez que ele remoe, é o que eu costumo dizer, toda vez que ele remoe alguma coisa do passado que ele não aceita, e, né, que ele fica ali, cara, a cabeça, o nosso cérebro, ele não sabe o que é verdade e o que é mentira. Né? Você pode ver, por isso que muitos atores, igual o pessoal julga, mas muitos atores têm problema de distúrbio, às vezes até. Por quê? Porque
o corpo não sabe se aquilo é verdade ou mentira, aquilo que ele está sentindo. E toda vez que você sente aquilo, o que acontece? Você vai criando, você vai mexendo numa cicatriz que já estava fechada e você vai reabrindo ela. Até que, às vezes, acaba se manifestando no corpo físico. E aí tem a ansiedade também, que às vezes a pessoa está com uma ansiedade que nem ela sabe por quê. E ela não vive o momento presente. A maioria das pessoas, elas estão vivendo em todos os lugares, menos às vezes naquela casa, ou às vezes um aluno dentro da sala de aula, né? E aí que a gente tem que entender, nós queremos ter controle de tudo, mas gente, a gente não tem controle de nada, de nada. Quanta gente, né, está morrendo. Essa questão que você levantou, deixa eu ver se eu arrumo aqui o áudio, que ele está bem ruim mesmo. Essa questão que você levantou sobre a gente não ter controle de nada, tem também a parte do ego do ser humano, né, que já é próprio nosso. Ele fica ali, o ego, o id ego. Então a gente fica, né, muito dos nossos problemas, muito daquilo que a gente pensa que acontece, na verdade não está acontecendo, né? A gente escuta muito isso quando, né, numa conversa corriqueira, pode ser com um colega de trabalho, pode até ser com uma pessoa da nossa família. Às vezes aquelas queixas, tristeza toda, você escuta e daí você fica pensando, nossa, mas não está acontecendo tudo isso. Porque o ego da gente, né, a nossa cabeça trabalha dessa maneira. Você acha que através da constelação é possível a gente identificar que isso também seja uma carga genética, por exemplo? Pode falar. Esses dias eu estava vendo uma reportagem, né, sobre aquela experiência dos ratinhos. A ratinha grávida, estava na gaiolinha. Toda vez que ela ia pegar a comida, ela levava um choque, né? Então ela ficou traumatizada. Quando os filhotes nasceram, tiraram a ratinha da gaiola e deixaram só os filhotes. Não tinha mais choque na barra e eles não vivenciaram aquilo. Mas quando eles chegavam perto da barra, eles tremiam de medo. Eles ficaram com aquilo. Então, você acha que é possível também a gente identificar essas coisas através da constelação? Sim, é possível, porque a constelação, o movimento da constelação, que muita gente, inclusive, pensa que tem algo que está envolvido com o espiritismo, né? Muita gente não consegue entender essa questão da energia, da ciência, do campo mórfico, né? Porque a constelação, ela é o movimento da alma. É por isso que ela é tão linda e tão sábia, porque a alma é a nossa parte luz, é a nossa parte sábia do corpo. O ego é aquilo que tem medo, é aquilo que se magoa. E quando a gente se torna um adulto e fica muito com pirraça, ou né, um adulto, às vezes um adolescente ou uma pessoa mais velha, com muita pirraça, que não gosta de levar um não, pode ter certeza que é a criança dele que está ferida. Porque nós, na posição de adulto, nós não ficamos bravos. Nós não temos o porquê agir igual criança. E aí que é bacana o que a constelação vem fazer, né? Ela vai ressignificar, né, aquele trauma. Que pode ter acontecido o quê? Ou desde o momento da concepção, né? E quando que é o momento da concepção? Se for que o papai voltou com a mamãe, já tem vida. Você já começa a criar ali a sua vida, a sua consciência, né? E aí você começa a captar tudo. Né? E às vezes, sei lá, às vezes pode acontecer algum trauma muito forte, alguma coisa, a pessoa guarda aquilo. Eu já vi muitos casos de clientes, de pessoas que conheciam, onde às vezes a pessoa fala assim, a minha mãe falou que ela não queria que eu nascesse, ou que ela não queria que era para eu vim para atrapalhar a vida. Daí eu falo assim, gente, se fosse verdade, a sua mãe não teria permitido que você vivesse. Você está aqui hoje. É isso que importa, não é o que ela falou. Porque a boca, a gente fala muita besteira e a gente acaba magoando o outro, né? Então, a constelação ela consegue sim, porque além disso, né, desde o momento da concepção até a sua idade atual, que é onde você tem toda a sua experiência, a gente também carrega, não é só o tipo físico dos avós, né? Não é só cortiólise, estatura média, a gente carrega muito mais. Isso a ciência explica. E o que a gente tem que entender hoje, né? Que igual você falou dos ratinhos.
Nós, em muitos casos, nós todos somos ratinhos de laboratório, porque é conforme o meio que a gente vive, conforme as crenças que a gente vai criando, a gente vai agindo todo mundo igual, ou se veste tudo igual. E não estou dizendo que está certo e que está errado. Mas a PNL, por isso que eu falo que a PNL é a base para tudo isso, porque a PNL, o que é PNL? É programação neurolinguística. Programação, como eu sou programada conforme o meio que eu vivo, o meio social, religião, cidade, né, as condições financeiras dos pais, tudo isso vai me programar, tá? A neuro é tudo aquilo que está armazenado aqui desde o momento da minha concepção. Só que assim, a gente não pode esquecer que fora isso, o HD que a gente foi preenchendo, a gente tem um HD que a gente traz de memória do seu antepassado, né? E a linguística é como eu me comunico com esse mundo verbal e o não verbal, né? E aí, durante muitos anos, eu acho que o homem, para poder controlar a gente, né? Ele quis separar a ciência de Deus. Quis separar. E aí eu vou falar uma palavra aqui, e aí vamos repetir ela várias vezes para ver o que ela quer dizer, ó. Consciência. 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 É Deus com a ciência. É o que a gente hoje. E aí, hoje, o que acontece? Muitos jovens, muitas crianças, a gente observa que tem muitos transtornos, tem muitas coisas novas acontecendo, porque são seres, às vezes, que vêm tão evoluídos que não conseguem lidar com a situação de que está. Os pais não têm capacidade também, porque às vezes a correria do dia a dia, né, eles acabam transferindo a responsabilidade para a escola. E eu acho que agora, na pandemia, tem duas classes, eu acho que... Eu acho que é o que as famílias mais têm sofrido. Esses dias eu brinquei com uma outra colega que a educação, o ensino remoto, ela é o terror dos pais. É um terror. É um direito do aluno, um direito da criança, mas é um terror. Porque né, o pai fica todo apavorado, ele já não sabe mais o que fazer. Não tem paciência. Exatamente, porque as pessoas já se acostumaram nesse sistema, né? Digamos, a grosso modo, que vê a escola como um depósito. Eu vou deixar o meu filho lá, então o meu filho vai aprender, ele vai fazer, e a professora que se vira. Exatamente. Se ele for conta disso, o povo está pirando. É verdade. Eu acho que os professores e o pessoal da área de saúde, a enfermagem, eu acho que eles vão ser muito valorizados, eu espero, né? Porque são duas classes que a gente vê que não tem muito valor, e aí a gente começa a ver nessa pandemia, né? O valor deles. Porque o pai não tem didática, né? Às vezes não tem tempo. O pai tem que... Eu conheço pessoas que têm que trabalhar home office, tem filho, aí criança pequenininha, igual eu tenho um sobrinho que tem 4 anos e pouquinho. Para ele, ficar na frente da internet ou do celular do computador é para ver filme, é para ver desenho. Na cabeça dele não entende que é para fazer uma aula, né? E aí acho que vem, né, que é o tema principal, que é a consequência com esse sistema, né? É a mesma, para eles é um sistema de entretenimento. Acho até que dependendo, né, a gente tem educação infantil, tem educação ensino médio, mas eu acho que principalmente educação infantil, que agora também tem sistema remoto, para isso, né? A gente sabe não. que o mundo ele está caminhando, sim. Eu acho que o Covid trouxe isso para um sistema mais moderno de educação. As plataformas EADs elas estão aí com tudo, mas para o sistema gradual. Então, eu acho que as crianças não estavam mesmo preparadas, não eram só os pais que não estavam preparados, ele antecipou isso, né? Que ia acabar acontecendo, mas aconteceu muito precocemente. Não deu tempo dos profissionais se prepararem, né? Porque pensa, quanta gente a gente viu, eu vi reportagens de pessoas que não tinham nem celular, gente, não tinha nem internet em casa, os professores tendo que dar aula. Eu tenho amigas que são professoras, elas falam, Lu, eu trabalho mais, porque o aluno pergunta mais, eu fico até tarde respondendo o WhatsApp. E assim, a gente vê o esforço que elas fazem, só que infelizmente
Não Para garantir existe o direito à educação, né? as ferramentas, acho que um treinamento, né? Porque é diferente você conseguir olhar, pensa, diferente e difícil, né? Já não é fácil um professor dentro de uma sala de aula conseguir olhar para cada aluno, se conectando com cada um, para entender o que está acontecendo. Agora, você imagina na online. Eu falo, é um desafio aí que eu tenho certeza que logo todos vão encontrar uma maneira aí para superar e com certeza transformar, né? E você acha, Lu, que a terapia dessa forma também pode auxiliar os educadores, que a gente pode incorporar isso na prática educacional? Você acha que tem Eu como? acho, eu acho que sim, porque assim, existe inclusive hoje a constelação pedagógica. Eu vou falar pouco, né? Não sou a dominadora do assunto, mas a base é a constelação, acho que isso importa. Mas eu sei que é de olhar para o aluno, realmente olhar para ele de verdade. Que é o que a gente tem que fazer hoje, é olhar para o outro de verdade, né? Nem que seja um minuto. Mas aquilo que a gente falou, hoje as pessoas ou elas estão preocupadas com o passado, ou elas estão preocupadas com o futuro. Aí, às vezes, você vê um profissional aí, né, que às vezes da área da educação trabalha com dificuldades, às vezes até uma preocupação financeira, ela não consegue ficar presente ali, né? Ou às vezes a preocupação de pegar a doença, ou alguém da família pegou, imagine, né? E aí ela não consegue realmente ficar ali 100%. E aí é claro que a qualidade cai. Mas por quê? Porque também nunca ninguém falou para ela, olha, que tal se a gente fizer diferente, né? Acho que a gente vai conseguir melhorar e atingir o resultado esperado. Porque, inclusive, o ensino do Brasil, ele é maravilhoso. Deixa eu ver como é que está a minha bateria aqui. Peraí. Aproveitar para arrumar o áudio também. O ensino do Brasil, nessa questão, ele é muito maravilhoso na questão das faculdades, eles estão ali e explicam. Mas a minha sobrinha estava comentando, porque a minha sobrinha está fazendo a formação nos Estados Unidos, né? E ela fazia engenharia no Brasil e ela está fazendo uma formação lá, 2 formações, que é de 2 anos, para depois ela concluir lá né, tirar a faculdade. Mas igual ela falou, tia, é tudo, eles jogam, eles falam, tem que fazer isso e o aluno vai atrás. Né? Só que nós já fomos ensinados diferente, as coisas muito dando ali, e aí você tem que ficar cobrando. Isso não acontece só no ensino. Isso acontece no ambiente de trabalho, às vezes a pessoa ela foi contratada para tomar água, ela vai tomar água, acabou a água, ela vai ficar sem fazer nada, as pessoas não têm uma iniciativa. Mas por quê? Por causa da cultura. O governo, ou as pessoas, os nossos governantes, o que eles querem? Um bando de ratinho de laboratório. Eles querem pessoas o quê? Submissas. Oi, Olá, tudo bem? tudo bem? Tudo bom? Pois é. E, além disso, a gente tem muitos casos de educadores que falam que entraram em pânico, né? A grande maioria dos professores que eu conheço, né, que trabalharam, que são colegas e que trabalham em outros lugares, sempre tem alguém no meio da educação que relata que tem pessoas que estão com um síndrome de pânico devido à pressão, devido ao trabalho excessivo em casa, porque aí você deixa de ter o seu ambiente. A gente já é programado, né, para isso. Você sai da sua casa e você vai para o seu trabalho. Agora tudo é trabalho. Então, tem E muita aí, síndrome do e às vezes, pânico. casa pequena, uma condição, né? Às vezes o filho precisa usar a internet não é boa, ou às vezes você não tem. Imagine uma professora que tem filho, aí ela tem que dar aula, mas ela tem que ajudar o filho também, porque ela também é mãe, ela também é dona de casa. É difícil separar isso. Realmente, eu acho que, claro, a gente esperaria isso do governo, né? Mas acho que pensa, tem coisas maiores para resolver, que realmente é até o próprio Covid. E é claro que é uma coisa que a gente vai ter que partir realmente um pouquinho de cada um, né? Porque é com buscar o autoconhecimento para poder realmente fazer esse trabalho da melhor forma com o que tem, né? Então, realmente, um caso de um treinamento, de uma terapia, porque terapia as pessoas não gostam de falar que fazem terapia, né?
Eu mesmo Pois levei muito tempo para falar, faz terapia. Eu estou fazendo. Gente, é a melhor coisa. Tipo, você fala com uma pessoa, tá falando com depois uma que a pessoa que gente não te descobre julga. terapia, a gente acha que é a melhor coisa que todo mundo deveria fazer. Inclusive, a Todo gente mundo tem que deveria fazer. lidar com gente que não faz terapia. É, Essa é a verdade. é Mas, verdade. mesma coisa. Tem algumas dicas, algumas coisas que a gente pode estar dando hoje para essa classe, para os educadores que estão assistindo, que eles se enquadram nisso, né? Que eles se sentem muito estressados, muito atarefados, às vezes até com pânico de sair, né? Coisas que talvez tenham acumulado, né? Esse sistema emocional devido ao trabalho em tempos de Covid. Tem alguma coisa, uma dica assim que você possa dar para eles agora, no momento? Sim, sim. Primeira dica. Quando eu acordar pela manhã, procure já acordar com um sentimento de gratidão. Por mais difícil que seja, né? Eu aprendi isso também com a minha terapeuta e com o grupo que eu participo. Quando a gente abre os olhos de manhã, é uma nova oportunidade, né? A gente abrir os olhos, a gente está vivo, a gente está respirando. Ó, cara, a gente está respirando naturalmente, o nosso corpo é sábio, né? Então acordou, por mais problemas que tenha, ou por mais, né, dificuldades que a gente, todo mundo com o seu trabalho vai ter. Primeira coisa, não alinha na dificuldade. Pensa assim, obrigada por esse dia. Eu falo, eu tenho um mantra que eu faço que é assim, cada um faz a sua oração do seu jeito, né? Eu falo, eu oro o dia inteiro. Mas eu oro, até graças à minha irmã, porque ela que me passou uma oração e eu acabei transformando numa outra oração para mim, que é assim, eu acordo e falo, Senhor, obrigada por mais esse dia, pela minha vida, por tudo que eu tenho, por tudo que eu sou e por tudo aquilo que eu ainda não tenho que um dia por mérito eu iria alcançar. E eu falo às vezes assim, vida, que eu aprendi com a Beth, né? A Beth Ruth, vida, me surpreenda. Né? Então você acordar realmente sorrindo e positivo, porque assim, a vida me surpreende. E aí você faz uma programação já positiva. Porque se você acordar, puta que pariu, vou ter que dar aula para aquelas crianças que não entendem nada, meu Deus do céu, ai, 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 sei lá, vocês acordam assim, cara, você já vai programar seu dia, porcaria, né? E uma Já outra perdeu o coisa, dia. e uma outra coisa que a gente tem que entender, nada nessa vida é por acaso. Todos nós nascemos nesse mundo e viemos aqui para evoluir. Nós não viemos aqui para passear, né? Nós viemos aqui para evoluir. E você está pedagoga, hoje eu estou terapeuta. A gente está, né? A gente não é nada, a gente está. E o que é interessante? Então a gente veio com missões, com destinos e com desafios. Cada um tem o seu. A gente não sabe que a gente acordou com Deus lá antes da gente vir, né? E aí, a gente tem que entender que tudo aquilo que parece uma dificuldade à nossa volta, né? Que até é melhor a gente falar que é um desafio mesmo, que é mais positivo, um problemas, falar que é um desafio. A gente tem que entender assim, que se a gente está passando por aquilo, é porque a gente precisa. Aquilo está querendo dizer assim, olha para isso, olha para isso, olha para aquilo, porque tipo, olhar para dentro de você, que essas respostas elas estão todas internas, né? Tudo dentro da gente e pensar assim, pô, para que eu estou enfrentando isso? Para quê? Né? Para que eu estou passando por essa situação? O que é que eu preciso aprender? O que é que eu preciso entender, né? Porque a gente só vai atrair coisas que vão vir para quê? Para nos ajudar a nossa evolução. Apenas isso, né? Então o universo é muito sábio, o universo é muito sábio. Então, assim, quando vê um aluno com dificuldade, um colega, ou vai reclamar, antes de reclamar, pensa assim, para quê, né? E agradece pelo emprego que você tem, né? A gente tem que agradecer pelas coisas que a gente tem, para que realmente não pedir. Porque pedir, Deus já está saco cheio, ele fala, meu Deus do céu, mas esse pessoal só pede. Então vamos agradecer e ficar atento, presente no presente. Você não tem controle de nada. É o que eu falei esses dias que eu perdi uma colega, né, uma cliente que acabou virando uma amiga, que era uma terapeuta. Ela faleceu, não foi de Covid, mas ela acabou falecendo. Porque a gente não sabe o número da nossa senha. A gente não sabe o número da nossa senha. A qualquer momento a gente pode ser chamado. E aí,
qual é a sensação que você vai levar quando você voltar? Você vai com aquela sensação da vontade de comer aquele bolo de aniversário que você não comeu porque você estava cheio, que você vai acordar no outro dia, ai, que vontade de comer aquele bolo. Você não vai ter que voltar aqui para comer o bolo. Então, como o bolo hoje. Como o bolo hoje. E esse bolo, ele quer dizer tudo. Diga para as pessoas que você ama, diga hoje. Não é amanhã, só existe o agora. Não existe amanhã, não. Sabe que esses dias eu estava lendo uma reportagem sobre o poder da palavra do eu te amo. Parece uma coisa tão banal, mas as pessoas têm medo de dizer eu te amo. Então, diga hoje, que a gente não sabe se amanhã a gente vai poder dizer isso para a pessoa. O amor é a cura para esse planeta. O amor é a cura para todos nós. Então, tudo isso que a gente está passando, né? É realmente porque a gente tem que entender que o que eu faço atinge o outro. Estamos todos conectados. Ah, mas eu não vou fazer o que o outro não está fazendo. O outro não está fazendo, mas faça a sua parte, né? Então, nós temos a luz e a sombra dentro da gente. Vamos vibrar, né? Tentar vibrar mais de 51% na luz, né, isso é amando mesmo, é porque julgamento, o princípio da constelação não julgar, né? Porque é fácil julgar, né? É bom falar, é bom constatar, é bom falar mal do outro, mas, gente, a gente não sabe o que aquela pessoa está passando, a gente não sabe o que desperta aquilo nela, né? A cor dela. Então, realmente, parar de julgar um pouquinho. Parar de julgar e entender que tudo tem um motivo e uma razão. Né? E olhar mais pra gente. Olhar pra gente, porque a gente geralmente quer mudar o outro, né? E a gente não quer mudar a gente. Mas a mudança começa pela gente, né? Muito bacana. Eu vi uma outra reportagem também falando sobre isso, quando a gente tem a mania de dizer se Deus quiser, mas Deus quer, é a gente que precisa, a gente que precisa querer. Então, vou finalizando por aqui, não tomar muito seu tempo, que você está aí de férias no México, aproveitando que a gente está no frio aqui. Renovando as energias. Eu vou deixar aberto aqui no Instagram, depois que eu compartilhar aí no Facebook, para as pessoas que sentirem a necessidade de deixarem perguntas, né? Sim, pode deixar. Como o bate-papo é ao vivo, então a gente vai poder ir respondendo. Eu vou levar alguns casos também, né, de dúvidas e dos alunos referentes ao trabalho remoto, tá bom? Legal. E aí você me passa depois também o link do Zoom, que daí eu compartilho aqui com o pessoal também. E amanhã a gente se encontra, né? E eu acho que vai ser bacana, porque começar pela essa classe, pelas crianças, pelos adolescentes, que são o futuro do nosso país, né? E a gente precisa ter pessoas fortes e curadas, né? Isso mesmo, a evolução e o tipo, né, de civilização que a gente quer, vamos dizer assim, que precisa passar por uma mudança mesmo, evolução. E entender que não existe certo e errado, a gente tem que julgar o que é certo, o que é certo e errado. Falar nisso, eu esqueci de mandar aquele post do tênis para você, mas acho que até vou postar ele aqui, vou mandar para você, para o pessoal tentar entender. Porque cada um vê de uma cor, cada um vê de um jeito, não existe certo e errado. É aquilo, talvez os seus desafios são diferentes dos meus, se você precisa ir por um caminho, eu vou pelo outro, e tá tudo bem, né? E tá tudo bem, é verdade. Mas então, muito obrigada. Eu que agradeço e espero você amanhã na rádio às 9h30, tá bom? Tá bom, então, obrigada. Um beijo, estou aguardando o link. Até mais. Beijo. Tchau. Até. Tchau.